Canal, beleza? Tô aqui para mais um vídeo. É um vídeo diferente, é um vídeo de react. Eu vou reagir hoje a um lugar mais assombrado do mundo, né? Um vídeo aqui do Viral Quest, então eu vou deixar o vídeo aí original na descrição, que é o Rancho Skinwalker. Vídeo de react, tô usando um outro dispositivo aqui na minha frente e a câmera aqui, né? Então eu vou olhar para cá e olhar para cá, tanto faz aí e a gente edita aí. Vai ser um vídeo diferente hoje, vai ser um vídeo de boa, não vou fazer negócio de ritual que, né? Vocês viram aí no último vídeo, né? A bagaceira que deu, né? Nos últimos vídeos, na verdade, porque eu não fiz só um. Mas estamos aí. Vamos fazer agora o ritual. Oh, olha, vou fazer o ritual. Vou fazer o react agora do vídeo do lugar mais assombrado do mundo. Esse é mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve e bora. Olá, amante do terror. Você que tá me ouvindo, já ouviu falar do Rancho Skinwalker, que é um rancho de mais ou menos 500 hectares localizado em Utah? Eu acho que não, provavelmente não. Até porque é um lugar que não é lá tão conhecido por aqui, mas saiba que lá fora ele é até que bem famoso. Eu mesmo não conheci esse lugar. Tô vendo agora. E a gente tô vendo pela primeira vez. Vou ver a história todinha. O vídeo tem 3 minutos ali, 55 segundos, né? Com certeza o meu vai dar mais, porque eu tô fazendo comentário aqui no vídeo. E é isso, tem até uma lanterna aqui que eu ia deixar de iluminação. Mas eu vou deixar por enquanto, mas quando ficar mais sombrio, aí eu desligo ela. Porque incomoda um pouco a luz e eu não gosto. Então, dá continuidade aí. Primeiramente que Rancho Skinwalker não é o único nome. Ele também já foi conhecido como Rancho da Família Sherman e Fazenda ou Rancho dos OVNIs. Mas antes disso, vamos começar do começo. Por que que ele tem o nome de Skinwalker? Eu já falei sobre Skinwalkers umas 2 vezes aqui no canal. A primeira delas já faz um bom tempo, a segunda foi até que recente, mas de qualquer jeito eu vou resumir aqui para que você não fique perdido no que diz respeito ao que são os Skinwalkers. Primeiramente, eles são lendas antigas de um povo bem antigo, e o nome desse povo seria Navarro. O povo navarro, ele tende a ser um pouco fechado e reservado, porque eles não gostam muito de compartilhar as suas crenças, porque eles não querem que elas fiquem distorcidas por questões hollywoodianas. Pra você ter noção, não era nem pra gente saber sobre os Skinwalkers, mas a gente ficou sabendo. Eles também têm várias outras lendas que são apenas deles e que a gente não faz a mínima ideia de quais elas são. Essa distorção acabou acontecendo com o Endigo, que acabou virando um O Endigo, que inclusive é uma das lendas aí desse povo. Os Skinwalkers é só mais uma, só a mais conhecidinha assim. A lanterna tá descarregando já. Agora eu vou desligar. E assim, espero que, né, vocês estejam vendo aí. E a Skinwalker é mais conhecida assim. Inclusive eu ia trazer um vídeo mais detalhado, mas cara, meu telefone assim, ele é bem limitado para fazer as coisas, então a gente vai continuar com os reacts então, né? Bora. cervo humanoide zumbi, ou alguma coisa assim. O Endigo não é do povo navarro, mas ele é antigo e também foi distorcido por outros escritores. De acordo com a lenda navarra, Skinwalkers seriam bruxas malignas, e essas bruxas teriam a habilidade de se transformar em outros seres. Seja cachorros, lobos, gatos, cavalos, qualquer tipo de animal. E isso também inclui outros humanos, já que humanos também são animais. O termo skinwalker em navarro se traduziria como aquele que anda sobre 4 patas. Mas não sei se os skinwalkers podem se limitar somente a seres que andam sobre 4 patas. Talvez isso seja só uma metáfora. Mas para que as bruxas usam essa habilidade? Esse negócio de que os Skinwalker também eles podem se transformar em humanos é uma coisa assim, se transformar não, pegar um corpo, né? Eu já vi vídeos assim, eles andam sobre 4 patas. Tem um vídeo inclusive que eu não sei o nome, um vídeo aí no YouTube, na internet, que é de um suposto skinwalker, né, que ele tá andando todo troncho, porque ele, quando ele pega o corpo de um ser humano, ele desaprende, porque ele tá acostumado com
o corpo de um animal que tem 4 patas e a gente são de duas, né? Aí ele pega e fica todo troncho assim, não sei se vocês já viram, mas vou continuar. O poder simplesmente para se disfarçar, para poder enganar outros, para que assim elas consigam sequestrar essas pessoas para conseguir fazer os seus rituais. Agora, que rituais são esses? Sinceramente não sei. Mas tá, o que toda essa história, o que toda essa lenda tem a ver com o rancho? Há muito tempo, os navarros habitavam a terra do rancho Skinwalker, que antes não tinha esse nome. Mas também tinha outro povo que meio que tinha uma rixa com os navarros, que eram os Utes. Os dois acabaram travando várias brigas pelas terras, porque essas terras do rancho Skinwalker, elas são muito cobiçadas, então é claro que esses povos acabariam querendo tomar essas terras para si. Afinal, elas eram muito boas. E em um longo período de conflitos, os navarros acabaram lançando skinwalkers sobre essas terras para que expulsassem os Utes de lá. Só que acabou dando tudo errado e dizem as lendas que os skinwalkers permanecem naquelas terras até os dias de hoje. E por causa disso, toda aquela área, todo aquele rancho acabou ficando amaldiçoado, ficando conhecido como Rancho Skinwalker, que ficou vazio até 1994. Lá pelo ano 1994, uma família rica chamada Sherman acabou comprando essas terras por nada mais nada menos do que $200 mil, para você ver o quanto essa terra era cobiçada. Cobiçada, eles vão ver que mais tarde, meu irmão, esses dinheiro aí não valeu a pena não. O cara, Sherman conhecia a história do lugar. Eles sabiam que lá tinha skinwalkers. Porém, para eles era só uma lenda besta e não era isso que iria impedir eles de gastar $200 mil em uma terra tão boa, em uma área tão boa. A família decidiu comprar as terras por puro lazer. Eles queriam ter uma vida boa lá, no campo. E foi a partir daí que o Rancho Skinwalker também ficou conhecido como Rancho Sherman. Porém, a pobre família não sabia o que vinha. Em uma certa noite, um dos membros da família chamado Terry Sherman acabou ouvindo alguns barulhos no seu quintal. Quando ele foi lá durante a noite para checar com a sua lanterna, ele acabou vendo uma coisa que o aterrorizaria pelo resto da vida: um lobo. Só que não era qualquer lobo. Era o maior lobo que ele já tinha visto na vida, maior do que qualquer outro que ele lembrava de ter visto. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes, presas afiadas prontas para devorar qualquer coisa, e aqueles olhos olhavam no fundo da alma dele, como mano, às vezes é assim, pra gente falar que isso é verdade ou mentira, a gente tem que ir lá perguntar ao cara, né? Só que acredito que ele não esteja vivo mais, então é uma coisa meio difícil perguntar se esse lobo aí, mano, às vezes era o, sei lá, meu irmão, o que que é. se o conhecesse, como se já estivesse observando tem um tempo. Mas, para Terry, apesar de assustador, ainda era um lobo. Então o que ele fez? Ele pegou a sua espingarda e deu alguns tiros no lobo para afastá-lo. Só que aquela criatura não parecia estar sentindo os tiros. Parecia que os tiros pegavam, mas não faziam diferença nenhuma para o lobo, como se sua pele fosse super resistente ou como se ele simplesmente não sentisse dor. Até que de repente o lobo simplesmente decidiu ir embora por conta própria. Não sabe o porquê. Ele até tentou ir atrás do lobo, mas quando ele estava seguindo o rastro, de repente todos eles sumiram. Os rastros. O maior erro do cara é ir atrás, pô. Vocês falam as lendas do Renato Garcia, o cara vai lá, vê o bagulho, todo mundo armado, uma arma que é maior que os caras às vezes, e corre. Mas, porra, imagina o cara vai atrás e acontece alguma coisa, né? Mesmo ele estando armado, velho, assim, é de uma confiança muito suspeita. Né? Do lobo simplesmente acabaram. Eu não sei você, mas muitos consideram essa como uma evidência forte de que era um skinwalker. É o típico comportamento de um: observar, assustar, sequestrar ou matar. Felizmente as duas últimas opções nunca aconteceram. Mas os skinwalkers não foram a única coisa que a família Sherman viu.
Eles também relataram objetos estranhos aparecendo no céu, e geralmente eles tinham formatos esféricos e também tinham luzes estranhas. Acho que se você for esperto o suficiente, você já sabe do que eu tô falando. Como se isso não fosse suficiente, também encontraram vários sinais na grama, sinais estranhos feitos por algo grande e sem nenhum indício do que pode ter sido. E isso, é claro, foi deixando a família assustada. Imagina só, você comprar um terreno e, nesse terreno, começar a acontecer esse tanto de coisas. Mano, Lobos gigantes com tipo, aqui é o filme da. Eu acho que eu não. Cara, eu não lembro o nome do filme. É aquele filme, cara, que tem aquela mulher e aquele cara, aquele casal que vai nas casas e simplesmente a bagaceira acontece e a gente não sai da casa, pô. Os caras vê boneco andando só, né? As portas do nada, abre e fecha sozinho, sozinha, né? E ninguém e não sai, ninguém sai da casa e fica lá a freira, a Anabelle, tudo. Acho que não, eu não lembro o nome do filme, cara. Um filme bem famoso aí, que lançou um novo recentemente, mas não lembro. olhos vermelhos, objetos estranhos aparecendo no céu e sinais desconhecidos feitos na sua grama. Eu acho que nesse caso vale lembrar o incidente Roswell. O incidente Roswell foi quando um objeto voador não identificado, vulgo OVNI, caiu num rancho lá em Roswell. Quando ele caiu, os militares chegaram rapidamente lá e não deixaram ninguém chegar perto. Os jornais da época afirmaram que aquilo era um OVNI e diziam que aquilo poderia ser alienígenas, o que deixou as pessoas da época malucas, porque, mesmo depois do governo ter falado que aquilo era de fato um balão meteorológico, as pessoas ainda acreditavam em alienígenas, porque a força da mídia naquela época era muito maior do que hoje. As pessoas acreditavam que o governo estaria escondendo alguma coisa, e essa desconfiança perdurou por muitos e muitos e muitos anos, décadas, de 1947 até 1990. Ou seja, recentemente digo naquela época, todo mundo acreditava que alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, facilmente as pessoas acreditavam que o rancho Skinwalker estava sendo invadido por aliens. Agora, voltando para os Shermans, além dos Skinwalkers e OVNIs, eles também ouviam vozes misteriosas em corpo, e uma coisa relativamente pior acontecia. Eles tinham um gado, afinal era uma fazenda. Só que de vez em quando, várias cabeças de gado apareciam mutiladas, bois e vacas. Eles apareciam estripados e uma coisa estranha é que não tinha nenhuma gota de sangue em volta, apesar do animal estar todo aberto. Isso era uma coisa que intrigava todo mundo. Não se sabia quem fazia isso ou o que fazia isso. Por quê? Daqui a pouco eles vão descobrir que lá tem um chupacabra também. Só que esse não é chupacabra não, esse é chupaboi, porque esse daí é diferenciado. Chupagado. O chupagado foi foda. Tinham cercas, cães de guarda, segurança no geral. Mesmo assim, o gado era toda vez mutilado. Não todo o gado, mas alguns eram. E o resultado disso tudo foi que, 2 anos depois, em 1996, os Shermans resolveram vender a fazenda. Uma coisa interessante antes dos Shermans resolverem vender a fazenda é que, em 1995, um homem chamado Robert Bigelow decidiu comprar esse rancho. E agora você deve estar se perguntando por quê. É simplesmente porque Bigelow era fascinado pelo paranormal. Junte isso com o fato dele Porra, tem que chamar esse cara pro canal então, né? Esse cara aqui tem que ser, nós vai entrar em contato com ele, ele vai vir aqui, né? Pro fim de mundo que eu moro, pra vir fazer bagulho tudo, invocar tudo aí, que existe, disso eu tenho certeza. Vocês podem até discordar comigo, mas eu acredito sim que existe, mano. Tantas provas aí, pô. Faça você mesmo a prova, pô. Sim, se você for meio cético, você não pode não acreditar, faça você mesmo a prova, vá lá e olha, veja se você acredita ou não ainda, né? Deixa de acreditar por mim. ser um milionário com muito tempo livre. E aí você tem a fundação da NIDS, Instituto Nacional da Ciência da Descoberta, uma organização criada por ele para se dedicar ao estudo paranormal, para que assim prove que o paranormal existe. E por isso, o Robert olhou para o rancho Skinwalker e a única coisa que conseguiu ver foi um
Playground. Algumas pessoas diziam que os Sherman eram meio mal intencionados e toda essa história de OVNIs, gados mortos, vozes, etc., era tudo para lucrar. A única intenção deles era ganhar dinheiro em cima, mas essa hipótese cai por terra quando descobre que eles venderam a fazenda pelo mesmo preço. Isso não é uma atitude de quem quer lucrar, e sim uma de quem quer se esquivar, fugir. Mas isso não importava para Robert. Ele pagou e ficou com o rancho. Agora, o que aconteceu logo em seguida? Absolutamente todos os eventos que os Sherman presenciaram aconteceram com a NIDS. Criaturas misteriosas, animais gigantes, sinais na grama, sons misteriosos, objetos voadores no céu e o gado mutilado. Mas, apesar de ter presenciado aquilo, eles não conseguiram absolutamente nenhuma prova. E o que é mais estranho é que eles tinham a tecnologia necessária. Eles tinham câmeras, sensores de áudio e sensores de movimento. Então, por que eles conseguiam ver, mas não conseguiam registrar nada? Vai saber. O objetivo era conseguir provar a existência do paranormal, mas se eles conseguiram alguma É que não faz sentido, né? O cara, ele pegar, ter todas as filmagens, né? Ter filmagem não, porque o cara acabou de dizer aqui que não tem. E, cara, e se ele fez uma instituição para provar o bagulho, por que que ele ia falar que não tem as filmagens? Às vezes realmente ele não conseguiu, pô. Realmente não tem aquele negócio que você não consegue filmar fantasma, essas coisas, pô. É isso aí, pô. Mas acho que um negócio grandioso desse, não sei. prova eles mantiveram para eles mesmos, porque pro público não revelaram absolutamente nada. Foi só uma perda de tempo e um gasto enorme de dinheiro. A Nids ficou com a fazenda até mais ou menos ali 2016, quando um comprador misterioso a adquiriu da Nids. Esse comprador misterioso permaneceu anônimo por mais ou menos uns 4 anos, antes dele se revelar como Brandon Fugal. Brandon Fugal se revelou para dizer que a History Channel iria fazer um reality show. E esse reality show tem um nome bastante conhecido. Não sei se por aqui, mas lá fora é bastante conhecido. Os Segredos do Rancho Skinwalker, que inclusive virou uma pequena série que faz bastante sucesso. O objetivo desse reality show era também, assim como a Nitz, provar a existência do paranormal. Só que dessa vez, ao invés de simplesmente ser uma equipe tentando registrar alguma coisa, seria pessoas morando lá 24 horas por dia e presenciando essas coisas, esses eventos paranormais. E, de novo, assim como os Sherman e a Nids, eles também presenciaram os mesmos eventos. Mas um reality show que foi feito para sanar todas as dúvidas acabou foi trazendo mais perguntas. Até os dias atuais, Brandon Fugal ainda é o dono das terras, e o rancho Skinwalker não é exatamente um ponto turístico, mas ele ainda é muito conhecido e várias pessoas vão visitar com a autorização do dono, o Brandon. E claro que quando essa história realmente se espalhou para o mundo todo, várias e várias teorias se espalharam por aí. Mas é claro que só ficaram como teorias, nenhuma delas foi comprovada como verdade. Entre as teorias estão que as pessoas envolvidas nesse caso estavam querendo muito dinheiro, outras teorias mais místicas diziam que eram visitantes de outro mundo, outra que eram visitantes de outra dimensão, e outras mais pé no chão disseram que eram processos geofísicos que faziam as pessoas terem alucinações. Essa seria uma Processos geofísicos que fazem o cérebro ter alucinações, cara. Ou você pode até dizer que é de outro multiverso, que é de outro. Agora, alucinação. O gado mutilado, acredito que não seja mutilação. Acredito que não seja. É, como é? Oi, Alzheimer da porra. É alucinação, não, cara. Não sei. Sei não. teoria científica, mas sem nenhuma prova embasada. Independente da teoria, o fato é que o rancho Skinwalker foi e é considerado o lugar mais assombrado de toda a história, tendo um histórico de mais de 50 anos de eventos paranormais, de todos os tipos. E você? Teria coragem de passar uma semana no rancho Skinwalker? Teria coragem de presenciar todos os eventos? Por quanto você aceitaria?
Só te Ah, digo uma coisa, diante de todas as histórias sobre o Rancho Skinwalker, ir pra lá é o equivalente a não querer mais dormir por toda a sua vida. rapaz, pelo meu canal, assim, eu ia, mas depende. Depende do valor aí, que vai que eu morra lá e eu acho que nenhum dinheiro paga a vida de ninguém, né, velho? O vídeo, rapaziada, um vídeo aqui do react do vídeo do lugar mais assombrado do mundo, do Viral Quest. Vou deixar o vídeo original aí embaixo na descrição. E hoje foi um vídeo diferente, vai ter mais reacts lá futuramente, né? Inclusive, se eu não fazer um daqui a pouco de novo, olha lá, hein? Olha, tem muito tempo ainda, e não vai ver tudo. E é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e fui.